Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Eu não lembro se eu já preguei sobre esse texto ou não, mas na minha avaliação, nesses 17 anos de ministério, já o li várias vezes, já mencionei ele em aulas, mas eu não lembro especificamente de ter trazido uma mensagem inteira sobre esta passagem. E é uma passagem muito conhecida e muito rica. Quando falamos sobre crescimento, o que eu entendo, Maurício, que todo crescimento ele vai precisar de pelo menos 3 pilares. Para romper, a primeira coisa que nós precisamos é de um desafio. Muitos de nós no Ninho não rompemos, seja profissionalmente, financeiramente, nos negócios, no empreender, enquanto ele não tem um desafio. Quando vemos a história desses profetas, né, o que era o ambiente aqui? Eliseu, um profeta ungido por Elias para ficar no seu lugar. Olha que coisa interessante, né? Eliseu ele foi ungido para ficar no lugar de Elias. Elias é arrebatado. Elias ele não morre. É um dos 2 únicos, né, ele e Enoque, que não morreram, foram arrebatados. Isso tem a ver, inclusive, com a tribulação, a grande tribulação. E provavelmente, né, lendo as escrituras, entendemos que Elias será uma das 2 testemunhas que voltará para pregar Jesus para os judeus que o rejeitaram. Elias unge Eliseu como profeta no seu lugar, e o ministério de Eliseu ele se torna um ministério extraordinário. E ele foi muito além do seu mestre, do seu discipulador. Mas para você viver a conquista, primeiro, nós precisamos entender o segredo de Josué. A palavra de Deus é a base. A verdade de Deus é a base. Amar a Bíblia não é amar o livro apenas. Amar a Bíblia é amar a verdade que está nela. Amar a Bíblia não é amar o livro. Amar a Bíblia é amar os confrontos que ela traz. Amar a Bíblia é amar inclusive aquilo que você não gosta de, não está ainda preparado para receber, mas você fala, eu vou viver. Porque quando você obedece os mandamentos, você não precisa correr atrás das bênçãos, elas virão atrás de você. Amém, queridos? Mas vamos voltar aqui. Quais são os 3 pilares para a gente poder romper? Os 3 pilares para a gente poder viver esse processo da ampliação, do crescimento. O primeiro deles, nós precisamos de um desafio, e aqueles homens tinham um desafio. Qual era o desafio? Era o aperto. Às vezes nós só entendemos a importância do crescimento quando a gente já não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Aí você olha e fala assim, eu preciso sair desse lugar, eu preciso romper. Eu preciso ganhar mais, a minha empresa precisa crescer, tem algo que tem que acontecer. Por quê? Porque o desafio está demais, eu não estou conseguindo suprir as demandas que estão chegando. Segundo pilar para o crescimento, depois que eu tenho um desafio, eu preciso ter uma palavra. Não tem como eu, como um servo de Deus, eu como um filho de Deus, tomar uma decisão, Hilda, que não seja baseado na palavra de Deus. Algumas pessoas talvez já estão esperando uma resposta de Deus e dizer assim, está na hora de você ir, coloque o pé na água que o mar vai abrir. E ele está naquela expectativa. Pois hoje eu quero dizer para algumas pessoas, a mensagem de hoje é a palavra de Deus para você. Vai. Quando Moisés chega frente ao Mar Vermelho com toda a nação de Israel, e a Bíblia diz que Deus escolheu, olha que coisa interessante, o caminho mais difícil, o caminho mais longo. Porque se eles fossem para o caminho mais curto, a Bíblia diz que eles encontrariam os inimigos e provavelmente muitos deles desistiriam e voltariam para o Egito. Deus falou, então vocês vão pelo Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? O Mar Vermelho ele é um braço de água que entra em meio a uma península, né? Ele vai entrar no meio de 2 territórios. É um mar mesmo, é um braço de mar, fundo, é profundo, mas ele não é um mar, por isso que eles atravessaram. Não era um mar aberto, era este braço. E quando eles chegam ali, pastor Anderson, eles falam, o que eu vou fazer? E eles começam a murmuração, eles tinham um desafio. Deixa eu te dizer algo, quando você tem um desafio, você tem 2 opções. Ou você murmura, ou você espera a palavra de Deus. Tem muita gente que na hora do desafio está murmurando. Ô Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer na beira do Mar Vermelho? Não tinha covas o suficiente no Egito para sermos enterrados? Cadê Deus, Moisés? Deus já tinha manifestado as 10 pragas para provar o poder dele para aquele povo. E eles ainda estavam murmurando.
Moisés, vendo aquele desafio, não sabendo como transpor aquele desafio, ele vai para Deus e diz: Deus, o povo está reclamando. Olha a resposta de Deus. Deus diz assim: por que me pergunta algo? Deus falou: diga para o povo que marche. Eles tinham uma palavra. Pastor, quando ele chegou, deu a palavra, aquele povo atravessou? Não foi assim. Ele voltou para o povo e disse: Deus falou para a gente ir em frente. Ele falou: mas como? Ele falou para ir em frente. Já era noite. Se você estudar, né, a história de Israel, você vai entender que eles adormeceram, eles estavam cansados, desanimados. E quando amanheceu, diz os historiadores, Flávio José ele fala sobre isso, quando amanheceu, as águas do Mar Vermelho estavam baixando ao nível deles atravessarem aquele lugar a seco. Se você tem uma palavra, não importa quantos inimigos se levantam, quais são os problemas no seu caminho, se você tem uma palavra, Deus ele vai colocar os inimigos no chão, e o mar vai se abrir sobre o seu caminho. Você crê nisso? Esses são os 3 pilares. E o que eu entendo hoje, que nós estamos nesse ambiente espiritual, onde alguns aqui já têm o desafio, estão perguntando: o que eu faço agora? Eu recuo, continuo onde está ou cresço? Tem o desafio. Segundo ponto, hoje para algumas pessoas estão recebendo a palavra que você estava esperando. Eu vou ou não vou? Deus está dizendo: eu estou contigo. Não é para todo mundo, não se empolgue. Eu quero ser bem pé no chão. Você não depois vai: o pastor falou que era. Eu quero que você tenha sabedoria e discernimento. E o terceiro, mesmo que aos seus olhos pareça estar limitado, se Ele te deu uma palavra, Ele vai te dar o recurso para isso. Amém, queridos? Quais são as lições que eu aprendo com esta mensagem, com esse texto? Eu quero tirar as lições do próprio texto. Voltando agora em 2 Reis, no capítulo 6, verso 1, no episódio do crescimento, da necessidade que os profetas tinham, Marcos, do crescimento daquela casa, daquele ambiente de habitação. A primeira lição que eu aprendo aqui, que para crescer, para ampliar, para poder romper, alguém tem que ter uma iniciativa. Tem muita gente, Gabriel, que não está conseguindo romper, que não está conseguindo ver os seus negócios, a sua empresa ser ampliada, que não está conseguindo empreender no desejo do seu coração. Eu entendo, nem todos nasceram para serem empreendedores. Tem gente que o perfil comportamental dele é um perfil de CLT. Tem gente que não nasceu para empreender, mas tem gente que não nasceu para ser CLT. E às vezes o cara está travado, amarrado, e ele está falando: como é que eu vou crescer? Tem que ter uma iniciativa. O que é uma iniciativa? Uma ação. Tem que começar. Eu acho interessante, no texto que lemos, diz assim: certo dia, os membros do grupo, foram todos? Foram todos? Não, foi uma parte. Os membros do grupo, uma parte do grupo, olha aqui comigo, uma parte do grupo falou: está apertado demais. Os caras tiveram o quê? Iniciativa. Tem que ter iniciativa. E não só em falar, tem muita gente que só tem iniciativa e não tem acabativa. O cara só começa e não termina. Tem que ter atitude. Um grupo de profetas, membros do grupo de profetas chegaram para Eliseu, que era o diretor acadêmico da escola de profetas, e disseram assim: profeta Eliseu, está apertado, está ruim. Mas eles não trouxeram só um problema. Tem muita gente que está vendo o problema, mas não está trazendo a solução. Eles disseram assim: está apertado, está difícil, mas nós já temos uma ideia. Vamos descer o Jordão, cortar madeira, vamos fazer aí umas tábuas e vamos aumentar o lugar. Sabe por que tem gente que tem o desejo de romper e não rompe? Porque o cara não começa. Se mexe em nome de Jesus. Se mexe. E Deus está liberando palavra hoje para a gente se mexer. Tem gente que já tem o projeto no papel, já tem o planejamento, já sabe como faz, e está lá esperando o quê? Um anjo com a espada flamejante descendo e falando: eis que te digo, vaso, vamos. Ou pior, ele está esperando assim o anjo aparecer e o negócio dele aberto já, cheio de cliente, e falou: só entra e recebe. É claro que não vai ser assim. Não vai ser assim. Tem que começar. Tem que ter atitude. Aquele grupo, aqueles membros do grupo, eles tiveram atitudes, não foram todos, foi uma parte. Nem todos são de iniciativa. Nem todos são aqueles que gostam do desafio.
Nem todos são aqueles que colocam a mão no arado e vão em frente. Tem um grupo que vai esperar você começar. E às vezes isso é dentro do casamento. Um quer e o outro não quer. Começa em nome, só não começa sem conversar com o seu cônjuge. Mas começa. Só não começa simplesmente pela sua vontade. Vocês têm que ter, uma parceria dentro do processo. Mas se você entende que a sua esposa ou seu esposo não vai romper, você tem uma palavra ativando, falou, vai, então vai. Para de se enrolar. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Todas as vezes, Marlon, que eu empreendi, eu tenho uma mente empreendedora, eu gosto disso. Todas as vezes que eu empreendi, eu tive que começar do zero, não ganhei nada de ninguém. Eu já comecei 5 empresas, 2 hoje estão ativas, 2 faliram. E uma eu entendi, depois que eu ganhei muito dinheiro, que estava na hora de fechar. Tem coisa que você vai falir. Tem gente que fala assim, o meu medo de começar e se não der certo. É uma possibilidade. Agora, você tem que entender a diferença de quem está caminhando debaixo de uma palavra de Deus e quem está caminhando só debaixo do seu desejo do coração. Se você está fazendo, vamos imaginar uma pessoa que ela não tem uma caminhada com Deus, não tem Deus na sua vida. Ela vai fazer pela sua expertise ou pelo conselho de alguém. Agora hoje, Bruno, eu vejo pessoas aqui, não são todos como eu falei, mas tem gente aqui que Deus está dizendo, eu estou te dando a palavra, vai. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer? Segunda lição que eu aprendo nesse texto, depois que aquele homem disse, vamos cortar madeira, a Bíblia diz que ele dá uma direção, ele diz, vamos descer ao Rio Jordão. Eu acho muito interessante essa parte do texto. Ele diz, vamos descer ao Rio Jordão. O Rio Jordão, ele está a 400 metros abaixo do nível do Mar Morto. O Rio Jordão, ele é um lugar de descida mesmo. A tradução, pastora Neia, do Rio Jordão, para nós, é águas que descem. E é muito interessante que para eles poderem viver um processo de ampliação, um lugar de crescimento, eles tinham que descer. Eu já falei isso para vocês quando eu preguei sobre Zaqueu esses dias. Todas as vezes que a Bíblia falar sobre descer, está falando o quê? Sobre humildade ou humilhação. Ninguém vai viver um processo de crescimento e ampliação se ele não estiver disposto a começar humilde. Tem gente que o cara quer, mas ele já quer começar assim, a loja dele no shopping Pátio Batel e tem que ser do lado da Gucci. Mas ele já quer concorrer com o atacadista, com o festival. Ei, começa, só começa. E começa na humildade. Se você tem um desafio, você tem uma palavra, e você tem uma direção de Deus, que o mar vai se abrir, mas começa na simplicidade. Tem gente que quer começar na ostentação, quer começar na soberba. O cara não era nada, virou empresário de um dia para o outro, ele já não olha na cara de ninguém, ele já está agindo como orgulhoso. Não, eles falaram, vamos descer. Tem gente que já começa com o sonho lá em cima. Ele já começa falando, não, porque no primeiro mês eu já quero ganhar 50 mil reais. Como é que é? Não é assim. Terceira lição que eu tiro do texto, vai lá comigo ainda. A terceira lição é que quando aqueles homens eles vão tomar uma decisão de ampliar, eles vão para quem? Eles vão até o profeta. Eles chamam o profeta para ir junto com eles. Eles dizem assim, profeta, está apertado. Um está dormindo com o chulé do outro na cara. Olha lá, tem um lá que o cara dá umas bufas que só Jesus na causa. Não, eles não falaram isso não. O negócio está esquisito. Nós não sabemos mais o que fazer. Nós decidimos, vamos crescer, vamos ampliar. O profeta era o diretor. O que ele deu? A bênção, ele deu a palavra, vão. Eles tinham a palavra, vão. Mas eu acho interessante que aqueles homens, eles não ficaram só na palavra. Eles disseram assim, podemos pedir mais uma coisa? Vem com a gente. Vem com a gente, profeta. O profeta não tinha o que fazer naquele lugar. Eu não sei se Eliseu tinha uma habilidade com machado. Eu nem sei se eles tinham mais machados para Eliseu. Se Eliseu fosse o tipo de sacerdote que eu sou, mais atrapalha do que ajuda numa situação como essa. Eu não sou um cara eu sou habilidoso com palavras, mas eu não sou habilidoso com ferramentas. Mas eles não estavam preocupados com a mão de obra de Eliseu. Eles estavam preocupados com a presença do sacerdote com eles. Pastor, o que isso quer me mostrar? O que eu posso aprender com isso? Mesmo que eles já tivessem uma palavra, eles queriam uma presença do profeta com eles.
Eles queriam um pastor, eles queriam um sacerdote com eles. Aqueles homens não estavam falando só, olha que coisa interessante, de uma direção para eles fazerem algo. Eles não queriam só uma profecia, eles não queriam só uma revelação. Eles falaram: nós queremos alguém que nos acompanhe. Sabe por que tem gente, Tiago, que hoje infelizmente não está rompendo? Porque o cara só está preocupado com uma palavra profética, ele só quer uma profecia, e ele não quer um pastoreio. Ele não quer um pastoreio. Outro ponto que nós entendemos: algumas pessoas, Fábio, elas não estão entendendo a importância de ter uma cobertura espiritual, ter alguém que venha ser um discipulador, alguém que venha caminhar com ele, que venha gerar esse cuidado com ele. Às vezes as pessoas pensam que o pastoreio é só o tete a tete. Não é só isso. Aqui de cima eu estou discipulando e pastoreando a igreja toda. Qual é o papel do pastor? O papel do pastor é alimentar o rebanho. Quem está entendendo, diga amém. E nós temos esse objetivo aqui, alimentar vocês com a palavra de Deus. Qual que é o papel do pastor para o rebanho de ovelhas? Ele dá direção. Dá direção. Ele mostra para as ovelhas para onde elas vão. Elas seguem o cheiro do seu pastor. Qual é o papel do pastor? Curar as feridas. Esse é o nosso papel como igreja constantemente. Nós estamos à disposição para servir as pessoas que querem ser curadas. Nós trabalhamos com isso. Se você vier com um problema, você não vai conversar comigo no final do culto, eu vou fazer uma oração e mandar você para casa. Não, você vai ser cuidado por alguém neste lugar. Tem pessoas que ele só lembra de pedir ajuda para o pastor depois que ele tomou a decisão, se equivocou, deu errado, aí ele pede ajuda. Ei, pede ajuda antes, pede oração antes, pede conselho antes. Outro erro que nós encontramos: uma pessoa que ela procura uma igreja, não porque a igreja pode servir, ele procura uma igreja pela facilidade da igreja. Igreja não é por facilidade, não é por endereço, é perto da minha casa, é isso, é aquilo. Você tem que entender, você se identifica com esse lugar? Você vai encontrar cuidado naquele lugar? Quando você precisar, alguém vai servir você de fato naquele ambiente? Quem está me entendendo, diga amém. Ei, pelo menos 60% dos meus atendimentos não são de ordem espiritual. 60% dos meus atendimentos são de ordem financeira, emocional ou conjugal. É claro que tem uma base espiritual em muitos deles, e a gente também tem que ter o discernimento, tem que ter sabedoria. Eu tenho cuidado para mulheres nessa igreja, eu tenho cuidado para homens nesse lugar. Esse pastor tem habilidade, capacidade para me servir no meu negócio, na minha empresa, na minha vida pessoal, nas minhas emoções. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não estou falando mal dos outros, eu estou falando sobre como a gente vai encontrar um lugar para ser cuidado. Aqueles homens disseram: profeta, vamos. Ele falou: vamos. Por quê? Porque eles queriam alguém que estivesse com eles. E bom foi que quando deu ruim, ainda bem que o profeta estava com eles. Quem está me entendendo, diga amém. Seja cuidado por alguém, a quarta lição: seja cuidado por alguém que tem condições de ajudar quando você enfrentar problemas. Quando o machado caiu na água, se não fosse Eliseu, fosse um outro sacerdote, o machado caiu na água, a gente olha essa situação e fala assim: simples, vai lá na casa de ferragem e compra outra. Era assim lá? Não tinha casa de ferragens, não tinha material de construção perto. Vai lá, compra o ferro. O que aconteceu? Soltou o ferro do machado, o cabo ficou na mão, o machado caiu na água, afundou. E agora? Jordão profundo, nós não vamos achar. Outro machado, era caro, tinha que ter um ferreiro habilidoso, ferro à disposição, uma caldeira quente para derreter o ferro, moldar outra cabeça de machado que fosse na mesma condição. Tinha que moldar, preparar, amolar. Quanto tempo levaria para devolver o machado? Quanto iria custar? E a obra? Parou a obra, acabou a obra, não tinha mais ampliação. Ou seja, um desafio que ia fazer parar o crescimento. Quem está aqui comigo, diga amém. Ia parar o crescimento. Mas a Bíblia diz que Eliseu era capacitado para ajudar naquela hora. Se fosse outro sacerdote, acabou a ampliação, vamos voltar para casa. Eliseu falou: não, traz um galho aqui. Estava capacitado, estava preparado. Nós precisamos entender como nós seremos cuidados e guardados na hora que temos necessidade.
Tem gente que não quer pastor, que não quer líder, e na hora que o casamento dá ruim, vai correr para quem? Não quer pastor, não quer líder, mas na hora que tiver problema com os filhos, vai correr para onde? Quem está aqui comigo, diga amém. Abra a tua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 21, verso 25. O livro de Juízes, no final, ele é caótico, pastor Odô. Caótico. Por quê? Porque perdeu-se a liderança. Os juízes, eles vieram com o papel de liderar e julgarem o povo. E em algum momento o povo se afasta tanto de Deus que não tinha mais liderança, e o negócio começa a virar uma desgraceira, literalmente. Eles se perdem. A Bíblia diz que as guerras era povo de Israel, tribo de Israel contra a tribo de Israel. Nós vemos o episódio lá do levita, que os caras tentam abusar intimamente dele, ele entrega a concubina dele, eles abusam, depois ele parte ela, manda. É um negócio assim absurdo o que acontece. E aí o último verso do livro de Juízes, ele é assim, ó: naqueles dias Israel não tinha líder. Na minha versão diz não tinha líder, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Por que a necessidade de uma liderança, de um pastoreio, de um sacerdote? É que na hora que a coisa aperta, você sabe o que faz, você sabe como responder, você sabe como reagir. Na hora do desespero as pessoas paralisam, elas não sabem como agir, e é nessa hora que o sacerdote, ele faz a diferença. Quem me entende, diga amém. A decisão mais correta daqueles homens para viver aquele crescimento foi dizer assim: profeta, vem com a gente. Nós precisamos entender, a gente fica esperando um pastor perfeito. Não existe homem perfeito. Na hora que o cara chega no status de varão perfeito, Jesus leva. É verdade ou não é? Nós estamos aqui para ser preparados. O que o pastor não pode ser é mau caráter, que o sacerdote não pode ser pilantra. Não espere perfeição, mas não fique esperando perfeição. Você precisa saber: é homem de Deus? É mulher de Deus? Esse lugar, esse ambiente, essa igreja vai me servir? Eu vou encontrar a resposta? A hora que o machado cair na água, vai saber o que fazer? Quem me entende, diga amém. E para nós finalizarmos, nós precisamos entender: todo projeto de crescimento vai dar problema. Não tem como não dar. Todo projeto de crescimento, você vai encontrar uma dificuldade no meio do caminho. No caso deles, foi o machado que soltou o cabo. A principal ferramenta, e provavelmente a única ferramenta, ela soltou o ferro do cabo, caiu na água. E aqui eu quero trazer uma aplicação e a gente encerra. Eu não sou um cara muito habilidoso, Marcos, na agricultura, mas eu imagino que para aquele machado ele poder ficar firme, ele tinha que ter uma expansão na parte de cima do cabo, sim ou não? Como é que chama aquele negócio que coloca aqui? Cunha, para ele poder ampliar e ele não soltar. Por que aquele machado saiu do cabo? Porque ele estava frouxo. E onde nós vamos encontrar, William, problemas? Nas áreas das nossas vidas que elas estão frouxas. Onde o nosso projeto de crescimento vai dar ruim? Onde as coisas estão soltas. O nosso papel, quando estamos decididos em viver um processo de ampliação e de crescimento, é fechar as arestas, é fechar os buracos, é prender o que está solto. Você está me entendendo? Se eles tivessem prevenido, sido preventivos, olhado o machado antes, está meio solto, não, vamos alinhar aqui, vamos aumentar a cunha, isso? Vamos aumentar a cunha, vamos apertar ela, não teriam tido problemas. Mas infelizmente, eles não prestaram atenção nisso, e a obra de ampliação deles poderia ter parado, porque eles não estavam preparados para aquilo que estava solto. Independente se você vai crescer agora ou vai crescer amanhã, o ano que vem ou daqui 2 anos, comece a apertar o que está solto. Tire as frouxidões da sua vida. Pastor, dá um exemplo. Nós podemos falar, por exemplo, de coisas soltas na vida financeira. Vida financeira frouxa. Gasta sem saber no que está gastando. Loucura. Quando tem dinheiro, você nem presta atenção, mas na hora que ele começar a apertar, você vai ver o rombo. Deixar dinheiro na mão de gente que não tem habilidade e capacidade para isso. Estou falando tanto de empresa quanto doméstico.
Quem cuida do dinheiro lá em casa? Eu não gosto disso. Não é uma questão de gostar. É uma questão, quem está cuidando tem capacidade para isso? Não, quem cuida do dinheiro é meu marido, mas ele é vida louca quando fala de grana. Você só vai descobrir a desgraceira quando ela chegar. Aí o machado foi para a água. Se não tem condições, nem você, nem sua esposa, se falamos de finanças domésticas, busque ajuda profissional, mas não trave. Quando falamos de apertar as coisas que estão frouxas, podemos falar de relacionamentos. Às vezes nós estamos com um amigo assim, que esse é parceiro para toda hora. Quando aperta, ele é frouxo, ele afrouxa. Não é verdade ou não é? Afrouxa. Não coloque sua confiança nas pessoas, coloque sua confiança em Deus, é o que o Maurício falou. Machado fala de fé. Pessoas são bênção, amém, queridos? Mas elas são falhas. Agora Deus não falha. Quando falamos de coisas soltas, pode falar de relacionamentos. Quando falamos de coisas soltas, pode falar de planejamento. Quando falamos de coisas soltas, pode falar apenas de sonhos. Às vezes nós estamos tão empolgados com um sonho que nós não olhamos nenhuma dificuldade daquilo que vai acontecer. E às vezes nós precisamos olhar o lado ruim, o lado complicado da situação, que é ali que Deus vai nos levar para esse lugar de romper.